Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi mais uma vez, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um react a respeito de um vídeo que é um dos vídeos mais absurdos, mais manipuladores e mais desonestos intelectualmente que eu já vi. É um vídeo que tenta parecer imparcial, tenta parecer neutro, mas despeja a ideologia, despeja a narrativa, e eu vou desmontar ponto a ponto com vocês aqui. Trata-se de um vídeo falando sobre o karma de Bolsonaro, de Lula e de Alexandre de Moraes. Eu vou focar nesse vídeo mais especificamente no Lula e no Bolsonaro para vocês verem o tamanho da manipulação que está sendo feita aqui sobre um pretexto com pano de fundo religioso, digamos assim. Que fique claro que não é um ataque à religião espírita e sim ao conteúdo desse vídeo. Certo, pessoal? Bora pro vídeo. Limpe sua mente de preconceitos e vamos mergulhar na verdade revelada pelos espíritos. Antes de falarmos... Aqui eu botei já do minuto 5 para frente, porque os primeiros 5 minutos ele passa o tempo inteiro tentando se justificar a neutralidade do vídeo, dizendo que não se trata de uma opinião política, porque é uma revelação dos espíritos superiores, e os espíritos superiores eles não têm lado, não são esquerda nem direita e não têm ideologia, reafirmando uma posição de neutralidade no vídeo. Mas vocês vão ver ao longo do vídeo que não tem neutralidade nenhuma, a forma como é tratado o Lula e a forma como é tratado o Bolsonaro. Deixando claro aqui que foi escolhido um vilão para esse vídeo, e aí a narrativa vai se impondo aos poucos, mas eu vou ir desmontando ponto a ponto. Sobre o karma de Bolsonaro, precisamos entender quem ele realmente é. Não o mito criado pelos apoiadores. Não o monstro pintado pelos opositores, mas o espírito encarnado chamado Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro nasceu em 1955 em Glicério, interior de São Paulo. Cresceu em uma família simples. Seu pai era dentista. Ele teve uma infância sem luxos, mas também sem miséria extrema. Seguiu carreira militar, foi paraquedista, serviu ao Brasil como capitão do exército e depois entrou na política. Durante quase 30 anos, Notem que aqui é o seguinte, ele fala da vida do Bolsonaro, fala um pouco da biografia do Bolsonaro, mas ele não entra muito nas nuances, dizendo que foi uma vida simples, uma vida normal, sem miséria, mas também sem luxo. Aí depois ele vai entrar para o exército, entra para os paraquedistas e vira capitão do exército, mas tudo normal, uma carreira normal, bem básica. Ele não fala do mérito dele ter entrado nos Agulhas Negras, não fala do mérito dele ter se tornado capitão do exército, não tem mérito nenhum, foi tudo acontecendo de forma natural, uma infância simples, mas que não foi nada sofrida e com a vida tranquila, que tudo foi acontecendo naturalmente para o Bolsonaro. Prestem atenção nisso. Bolsonaro foi um deputado federal relativamente irrelevante. Fazia discursos inflamados, defendia militares, atacava a corrupção, mas não tinha grande projeção nacional, até que algo mudou. Um político irrelevante, ele deixa claro que o Bolsonaro sempre foi um político irrelevante. Tão irrelevante, mas tão irrelevante que já estava indo para o 30º ano como deputado. Além disso, tão irrelevante que conseguiu eleger todos os filhos para a política. Note a irrelevância desse político, certo? E aí ele vai falar das características do Bolsonaro, de defender militares e atacar a corrupção. O projeto de vida do Bolsonaro é atacar a corrupção. Não tem projeto moral nenhum, é só corrupção. Não tem virtude nenhuma. A única coisa é atacar a corrupção e defender militares. As redes sociais explodiram. O antipetismo cresceu. O Brasil estava cansado de corrupção, de crime, de crise econômica. Aqui eu não tenho YouTube Premium, então vocês vão ver comercial aí, certo, pessoal? O Brasil estava cansado de corrupção, de crime, de crise econômica. E Bolsonaro surfou essa onda. Ele se apresentou como o antissistema, o político honesto, o homem que falava o que o povo queria ouvir. Bolsonaro, então, ele se apresenta como candidato antissistema, político honesto e falando aquilo que o povo queria ouvir. Ou seja, ele não tem qualidade nenhuma. Honesto é o básico, né? Candidato antissistema é uma coisa sempre indefinida.
e apenas fala o que o povo quer ouvir, ou seja, não é aquilo que está no coração dele, ele fala aquilo que o povo quer ouvir. 2018, foi eleito presidente com quase 58 milhões de votos. Agora vamos falar das coisas boas que Bolsonaro fez. Porque, do ponto de vista espiritual, temos que ser justos. E sim, ele fez coisas boas. Do ponto de vista espiritual, temos que ser justos. E sim, ele fez coisas boas. É difícil achar, mas sim, ele fez coisas boas. Vão notando o tom aí. Bolsonaro combateu a corrupção em várias áreas do governo. Sua gestão teve menos escândalos de desvio de dinheiro do que governos anteriores. Ele defendeu a liberdade econômica, reduziu impostos em alguns setores, facilitou o empreendedorismo para pequenos negócios. Bolsonaro nomeou ministros técnicos competentes em áreas. Percebam que até agora tudo que ele fala sobre as vantagens do governo Bolsonaro, aquilo que o governo Bolsonaro fez de bom, é só na questão econômica. Percebam isso. Todas as coisas relacionadas melhorou a questão da corrupção, facilitou para os empreendedores, tudo questão econômica. Como economia, Paulo Guedes, com todos os seus problemas, evitou que o Brasil quebrasse durante a pandemia. Ele distribuiu o auxílio emergencial. Paulo Guedes com todos os seus problemas. Olha só, mais uma criticazinha embutida aí. Impediu que o Brasil quebrasse na pandemia. Emergencial durante a CUVID. Sim, demorou. Sim, foi caótico, mas salvou milhões de famílias da fome total. E aí quando ele fala de algum elogio de justiça social do governo Bolsonaro, ele ainda consegue fazer uma crítica, dizendo que o auxílio emergencial, sim, demorou, sim, foi um caos, mas salvou milhões de vidas. Veja que até a hora que ele elogia, ele critica. Bolsonaro defendeu valores tradicionais que muitas famílias brasileiras apreciam. Defendeu a família tradicional, a liberdade religiosa, o direito à propriedade privada. Ele tentou combater o crime organizado, dando mais poderes à polícia. Muitas operações importantes aconteceram em seu governo. Essas coisas contam espiritualmente. Essas coisas contam. Tudo assim muito simples, né? Defendeu as religiões, defendeu a propriedade privada, nada muito grandioso no governo Bolsonaro. Qualquer governante poderia ter feito isso. Essas ações positivas criam créditos kármicos. Elas não desaparecem só porque você cometeu erros graves. Mas aqui criam créditos kármicos. Preste bem atenção, ele fala só que o Bolsonaro ele criou alguns créditos kármicos. Mesmo cometendo erros graves, ele criou alguns créditos kármicos. Está o problema. Aqui está onde Bolsonaro começou a criar um karma pesadíssimo. 681 mil brasileiros morreram de Covid-19 durante o governo Bolsonaro. 681 mil, deixa esse número entrar na sua mente. Agora, não estou dizendo que Bolsonaro matou 681 mil pessoas. Isso seria desonesto. A Covid matou 681 mil pessoas mortas na pandemia. E aí ele dá uma de honesto. Eu não estou dizendo que foi o Bolsonaro que matou essas pessoas. Isso seria desonesto. Foi a pandemia que matou. Tínhamos um vírus. Mas aí vai vir a ilação, presta atenção. Ou essas pessoas. O vírus matou. Mas aqui está a pergunta que os espíritos fazem. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse agido diferente? E a resposta, segundo as revelações espirituais, é devastadora. Dezenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas. Talvez centenas de milhares. Bolsonaro minimizou. Aí é que está o ponto, ó. Viram? Ele diz
Eu não vou dizer que foi o Bolsonaro que matou, mas os espíritos dizem que se o Bolsonaro tivesse agido diferente, centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas. Ou seja, eu não vou dizer, mas os espíritos dizem. É os espíritos que estão dizendo que sim, que é culpa do Bolsonaro centenas de milhares de vidas. Ou seja, é culpa do Bolsonaro. A pandemia, desde o início, chamou de O que você quer de Natal? de gripezinha, zombou de quem usava máscara, incentivou aglomerações, atrasou a compra de vacinas, promoveu tratamentos sem comprovação científica enquanto ignorava o que realmente funcionava. Ele Veja aqui, ó. Agora ele não fala que são os espíritos que estão dizendo, mas ele diz as ações onde o Bolsonaro errou. E engraçado que isso que ele diz é a mesma narrativa dos veículos Globo, veículo UOL, todos aqueles veículos de comunicação que fizeram o consórcio, não é mesmo? E o Bolsonaro falando que era uma gripezinha. Quem mesmo falou que era uma gripezinha, que não era para o pessoal se preocupar, que seria apenas uma gripezinha? Isso que o Bolsonaro falou foi uma alusão ao que o Drauzio Varela, médico da Globo, falou. Outra coisa, ele fala sobre máscaras. Que tipo de máscara era que deveria ser usada na pandemia? Uma máscara cirúrgica? Tudo bem. Agora, botar um pano na cara e dizer que é máscara, isso não faz sentido nenhum. Quem não lembra, tem videozinho até agora, se vocês procurarem na internet, de mulheres chegando no mercado ou aeroporto, e aí não podia entrar sem máscara, o que elas faziam? Era videozinho até de zoação. Mas elas tiravam a calcinha de dentro, debaixo da saia, e botavam no rosto e entravam no lugar. Por quê? Porque era uma máscara, era só um pedaço de pano, que não dava proteção nenhuma. Outra coisa que ele diz, atrasou as vacinas. Para quem tem memória curta fica fácil esquecer, mas eu não esqueço. A Pfizer produziu as vacinas em 6 meses e queria testar direto na população, e aí eles falaram para o governo brasileiro, vocês apliquem as vacinas, se der algum efeito colateral, vocês assumem a responsabilidade. E o governo não quis assumir a responsabilidade, aí atrasou a compra das vacinas. Por quê? Porque o governo não queria comprar as vacinas, não porque a Pfizer não queria se responsabilizar. Outra coisa, ele diz que incentivou o uso de medicamentos que não tinham comprovação científica nenhuma. Isso sim foi um erro do Bolsonaro, porque ele insistiu muito nisso. Acontece que, quando acontece uma pandemia ou uma doença nova surge, a primeira coisa que se faz é tentar um tratamento alternativo até que tenha uma cura definitiva. E era isso que o Bolsonaro estava dizendo. Tinha o poder de salvar vidas, tinha os recursos, tinha os cientistas, tinha tudo. E escolheu não usar. Por quê? Por ideologia, por orgulho, por não querer admitir que estava errado, por não querer parecer fraco diante dos seus apoiadores. Enquanto ele brigava com governadores, enquanto zombava da ciência, enquanto promovia cloroquina em vez de vacina, pessoas. Ou seja, ele diz ele tinha ciência, ele tinha recursos, mas ele não quis usar. Enquanto isso, ele promovia a cloroquina. Acontece que, mais uma vez, ele vai colocar toda a culpa das 281 mil mortes na culpa do Bolsonaro, e aí ele livra a cara dos prefeitos, livra a cara dos governadores e livra a cara do STF, que limitou o governo federal a apenas mandar recursos para os estados e municípios. E estados e municípios, sim, fizeram a festa com dinheiro, muitos deles, não compraram respiradores, não fizeram hospital de campanha, não fizeram mais leito de UTI. Mas esse não tem culpa, né? A culpa é tudo do Bolsonaro. Centenas de milhares de vidas, os espíritos falaram que teriam sido evitados se o Bolsonaro agisse diferente. Morriam. Pessoas reais, com famílias, com sonhos, com histórias. No plano espiritual, cada uma dessas mortes evitáveis pesa muito. Não estou dizendo que Bolsonaro é um assassino. Ele não pegou uma arma e matou ninguém, mas ele teve o poder de salvar. Aqui vem mais uma ilação, presta atenção que ele diz, não, eu não estou dizendo que Bolsonaro é assassino, que ele pegou uma arma e matou essas pessoas, mas, quando você usa o mas, você não diz, mas diz, porque quando eu digo, tu não é ladrão, mas, tu não é corrupto, mas, você acrescenta alguma coisa que faz ficar no imaginário que tu é, entendeu? É simples assim.
e escolheu não salvar. E isso, espiritualmente, cria uma dívida kármica gigantesca. Os espíritos revelaram algo específico. Bolsonaro vai ter que viver em futuras existências cada uma das mortes que poderia ter evitado. Ele vai sentir a agonia de sufocar em um leito de unidade de terapia intensiva sem conseguir respirar. Vai sentir o desespero de pedir ajuda e não receber. Vai sentir a dor de morrer sozinho, sem poder se despedir da família. Vai sentir o luto das famílias que perderam pais. Aqui ele vai para o apelo emocional direto. E se ele está falando em karma, ele não pode esquecer que cada uma dessas pessoas que morreu tinha o seu próprio karma que deveria cumprir aqui na Terra. Mas não, o karma vai tudo para o Bolsonaro. Estão percebendo? Então eu não tenho karma. A culpa da minha vida e de eu morrer do jeito que eu morrer é culpa do Bolsonaro. E eu não estou tentando minimizar a culpa do Bolsonaro aqui. Eu só estou deixando claro que aqui é uma narrativa e vocês precisam entender isso, o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Mães, avós, filhos, por causa de decisões políticas erradas. Isso não é punição por punição. É educação. É a única forma que um espírito que abusou do poder pode realmente entender a gravidade do que fez. Além da pandemia, há outras questões. Bolsonaro promoveu discursos de ódio, atacou jornalistas, incentivou divisão, falou em quebrar a democracia em várias ocasiões. Participou ou sabia de planos golpistas. Tentou se manter no poder. Promoveu divisão. Atacou jornalista. Que papinho furado aí. Ele era atacado todos os dias por jornalista. Ele se defendia, era ataque. Ele falava contra o STF que estava atacando ele, era discurso de ódio contra as instituições, mesmo quando ele personalizava na figura do Alexandre de Moraes, era um ataque às instituições democráticas. É a mesma narrativa da Globo, vejam que não é revelação espiritual. Fica muito claro a cada coisa que ele fala. Mesmo tendo perdido as eleições, cada uma dessas ações cria karma negativo. Cada palavra de ódio que saiu da sua boca e inflamou seus seguidores. Cada ataque às instituições democráticas. Cada mentira contada. Tudo isso está sendo contabilizado no plano espiritual. Mas aqui está algo importante que os espíritos deixaram claro. Bolsonaro não é um espírito completamente perdido. Ele não é um demônio encarnado. Ele não é um espírito completamente perdido. Ou seja, é um espírito perdido, mas não é completamente perdido. E aí ele faz mais uma jogadinha. Ele não é um demônio encarnado. Ele diz, não é um demônio, mas quando você fala isso, você faz uma relação direta. Bolsonaro e um demônio. Fica muito claro isso. É irredimivelmente mal. Ele é um espírito que ainda está evoluindo, que cometeu erros gravíssimos por orgulho, por teimosia, por ego inflado, e que agora vai ter que pagar, vai ter que aprender, vai ter que crescer. Voltemos ao evento que motivou este vídeo. 22 de novembro de 2025. Bolsonaro pega um ferro de solda, aquece sua tornozeleira eletrônica, tenta danificá-la. Do ponto de vista político, isso é um ato desesperado. Um ex-presidente tentando violar as condições da sua prisão domiciliar. Mas do ponto de vista espiritual, isso revela algo muito mais profundo. Revela o medo. Os espíritos revelaram que Bolsonaro está aterrorizado. Aterrorizado da prisão. Aterrorizado de perder sua liberdade. Aterrorizado de ser humilhado publicamente. E não deve de estar aterrorizado, não deve de estar se sentindo humilhado. Não precisa algum espírito me dizer que o Bolsonaro deve estar aterrorizado. Um cara que supostamente cometeu um crime e que é julgado por 5 juízes, sendo que desses 5 juízes, 3, um era amigo do Lula, o Flávio Dino, o outro era advogado do Lula, o Zanin, e o terceiro, o Alexandre de Moraes, era vítima, era o inimigo declarado do Bolsonaro. Foi um julgamento bem imparcial, não é mesmo?
Como é que ele não vai ter aterrorizado que mesmo que ele cometeu algum crime, o julgamento deveria ser justo, e não foi justo, por isso que ele está preso. Eu vou botar um pouquinho mais acelerado, que está muito devagar o vídeo. De enfrentar as consequências dos seus atos, e esse medo está corroendo sua alma. Ele não está dormindo bem, está tendo pesadelos. Está vendo visões de si mesmo preso, abandonado, esquecido. E não são apenas pesadelos aleatórios, são avisos do plano espiritual. São suas próprias vidas passadas se manifestando porque Bolsonaro, em outras encarnações, já abusou do poder, já foi autoridade que oprimiu, já foi líder que colocou seus interesses acima do bem comum. E agora, nesta vida, ele está tendo a oportunidade de aprender. A prisão física não é o pior que pode acontecer com Bolsonaro. A prisão física é temporária, alguns anos, talvez décadas, se ele viver bastante. Mas a prisão espiritual que o aguarda é muito, muito pior. Aqui ele dá um alento para aqueles que odeiam Bolsonaro. Fiquem tranquilos, porque essa prisão que ele está agora não é tão terrível. Vai vir algo muito pior. Outra coisa, prestem atenção nas imagens quando ele vai colocando de Bolsonaro. São imagens pesadíssimas, tá? Prestem atenção nisso. E muito, muito mais longa. Quando Bolsonaro desencarnar, quando deixar este corpo físico, ele não vai para o céu dos generais que ele tanto idolatra. Ele não vai ser recebido com honras militares no plano espiritual. Ele vai para uma região de expiação. E, eventualmente, dependendo de como ele usar o resto desta vida, ele pode ir para Quiron. Quiron é o destino de líderes que abusaram do poder, de autoridades que colocaram o ego acima do bem comum, de pessoas que tinham responsabilidade sobre milhões de vidas e falharam por orgulho, por vaidade, por teimosia. Bolsonaro ainda pode evitar Quiron, ainda pode, mas só se ele fizer uma coisa: arrependimento genuíno. Se ele, antes de morrer, reconhecer seus erros, pedir perdão publicamente pelas vidas que poderia ter salvado, usar o tempo que lhe resta para fazer. Ou seja, ele quer uma humilhação pública do Bolsonaro e que ele assume a culpa por todas essas vidas que se perderam, as 281 mil vidas. Ah, não! Centenas de milhares, né, segundo os espíritos, não são todas culpa dele. Que ele assume a culpa por essas vidas que foram perdidas na pandemia. Aí sim ele pode fazer uma expiação e não ir para Quiron. O bem, para unir em vez de dividir, para curar em vez de ferir. Se ele fizer isso, ele pode ir para regiões intermediárias de expiação. Vai sofrer, vai pagar seu karma, mas não será tão severo quanto Quiron. Mas se ele continuar no caminho do orgulho, da teimosia, da recusa em admitir erros, então sim, Quiron o espera. E lá, ele vai reviver cada morte evitável, cada família destroçada, cada ato de divisão que promoveu por séculos. Agora, vamos falar de Lula. E novamente, precisamos ser... Ou seja, Bolsonaro, mesmo que ele se arrependesse, humilhar publicamente, assumir a culpa das mortes, ele ainda vai para um lugar de expiação. Ele se escapa de Quiron, mas ele ainda não se escapa totalmente, tá? Agora vamos ao Lula. Comecem a notar a diferença da narrativa da trajetória biográfica do Bolsonaro com a trajetória biográfica do Lula. Prestem atenção. Justos, precisamos ver o homem completo, não apenas o político que você ama ou odeia. Lula nasceu em 1945 em Caetés, Pernambuco, uma das crianças mais pobres do Brasil. Sem pai presente, sem educação formal adequada, sem oportunidades, ele poderia ter se tornado apenas Notem que é a infância sofrida, é a infância miserável, é o menino que já tem que desde pequeno lutar porque não tem um pai. É o menino que poderia virar uma estatística, mas não o Lula. Mais uma estatística da pobreza brasileira, mas não se tornou. Lula migrou para São Paulo, trabalhou como torneiro mecânico, perdeu um dedo em acidente de trabalho, viu sua primeira esposa morrer no parto por falta de atendimento médico adequado. Conheceu o sofrimento de perto, não sofrimento teórico, sofrimento real, visceral, doloroso. E isso moldou quem eles... Veja que o Lula, ele dá a volta por cima, vai para São Paulo, vira um trabalhador, ainda o coitadinho perde um dedo, depois o coitadinho perde a sua esposa, e é claro que não cabe julgamento, felizmente perdeu sua esposa, e ele diz por falta de atendimento, né? Mas isso moldou o caráter do Lula. Vejam que o Lula desde pequeno é talhado para ser o herói, enquanto que o Bolsonaro é uma vida simples, que foi indo normalmente, sem grandes atropelos, foi subindo na vida de forma normal, enquanto que o Lula sempre teve que batalhar para sobreviver. Se tornou. Lula entrou no sindicalismo, liderou greves contra a ditadura militar, arriscou a própria vida pela democracia, fundou o PT. E depois de 3... O Lula promoveu greves na ditadura militar, arriscou a própria vida para tentar salvar a democracia.
Note que sempre o heroísmo do Lula, da facada que o Bolsonaro tomou, ele não falou, né? Mas o Lula sim, o herói que arriscou a vida para salvar a democracia na época do regime militar. Fica muito claro isso a cada minuto que segue no vídeo, na opinião política e a narrativa. Derrotas. Finalmente foi eleito presidente em 2002. Durante seus 8 anos de governo, Lula tirou milhões de brasileiros da miséria extrema. Isso é fato inegável. O Bolsa Família alimentou famílias que passavam fome. Programas sociais deram oportunidades a quem nunca teve. A economia cresceu. O desemprego caiu. O Brasil ganhou respeito internacional. Lula criou universidades. Abriu vagas em faculdades públicas. Deu acesso a um ensino superior para jovens pobres e negros que nunca tiveram essa chance. Quem inspirou a teoria Note que quando ele vai falar Conheça do Lula, os Rothschilds. ele não fala muito da questão que nunca tiveram essa chance. Ele passa a falar só de justiça social, só das coisas boas que o Lula fez. Foi criar o Bolsa Família, tirar milhões da pobreza, colocar negros pobres nas universidades. Percebam que tudo que o Lula faz é justiça social, enquanto que o Bolsonaro, alguns avanços econômicos. Ele valorizou o salário mínimo, melhorou as condições dos trabalhadores, defendeu direitos trabalhistas. Lula promoveu a paz, não entrou em guerras, manteve o Brasil estável mesmo em tempos turbulentos globalmente. Do ponto de vista espiritual, essas ações criaram muito karma positivo. Tirar alguém da fome é um dos atos mais nobres que existem. Dar educação. Vejam, ele avança dizendo, manteve o Brasil em paz, mesmo com tanta crise global. O Lula, ele deu educação aos jovens. Isso cria muito. Enquanto o Bolsonaro criou um pouco de crédito kármico, o Lula cria um crédito kármico gigantesco pelas ações dele. Notem a diferença de um para o outro. A quem não tem é plantar sementes de evolução. Defender os mais pobres é cumprir um dos mandamentos mais sagrados. Amar ao próximo, então Lula tem créditos kármicos enormes. Isso precisa ser reconhecido. Mas aqui está o problema. Aqui está onde Lula também criou karma negativo pesado. Lula sabia. Os espíritos revelaram algo que muitos já suspeitavam, mas que agora está confirmado espiritualmente. Lula sabia da corrupção no PT. Ele não participou diretamente de todos os esquemas. Não pegou dinheiro para si mesmo na grande maioria do... Olha a cara de pau aqui, ó. Os espíritos revelaram algo que muitos suspeitavam. Suspeitavam não. Todo mundo tinha certeza, porque o Lula foi condenado em 3 instâncias e só escapou da prisão por causa de uma brecha processual. Então ninguém suspeitava, era um fato inconteste. Só tinha suspeita ainda quem é mau caráter ou petista doente, só isso, que fique bem claro. E aí ele vai começar a suavizar todo o processo do maior esquema de corrupção que essa história já teve, a história brasileira. Corrupção de mensalão, corrupção de petrolão, ele diz, o Lula sabia. Não que ele tenha pegado dinheiro para si em todas as operações, eram tantas operações que realmente não tinha como Lula pegar em todos esses esquemas dinheiro para si. Os casos, mas ele sabia e escolheu fazer vista grossa. Por quê? Porque a corrupção financiava o projeto político do PT. Porque mantinha aliados satisfeitos. Porque... Veja bem, ele só aceitou a corrupção porque para manter o projeto do PT e ter governabilidade. Veja bem, não é uma questão de que é uma falha de caráter, apenas uma opção, já que tinha que governar. Garantia governabilidade, porque, na cabeça dele, os fins justificavam os meios. Se um pouco de corrupção era necessário para manter o poder e continuar fazendo o bem para os pobres, então que fosse... Um pouco de corrupção, os fins justificam os meios. Os meios era aparelhar todo o país, roubando porque ele estava pensando nos pobres. Ora, eu estou roubando pensando nos pobres. Pelo amor de Deus, cara. É difícil ver esse tipo de coisa, não é mesmo? Espiritualmente, isso é gravíssimo. Porque quando você tem o poder de combater a corrupção e escolhe não combater, você se torna cúmplice. Cada real desviado que poderia ter construído um hospital. Cada milhão roubado que poderia ter alimentado crianças. Cada bilhão que foi para contas na Suíça, em vez de escolas públicas. Lula não roubou isso diretamente, mas ele permitiu. E permitir o mal, quando você tem poder para impedi-lo, é quase tão grave quanto cometer o mal. É quase tão grave quanto cometeu o mal. Ele só permitiu, ele não participou. É quase tão grave, tu fala a verdade. Esses milhões que são roubados, que podiam para a saúde, sim, diretamente poderiam ter salvado muitas e muitas vidas. Então, se lá atrás o Bolsonaro tem esse karma das vidas, o Lula também tem.
Só que tu não quer falar a verdade, né? Porque muitas vidas deixaram de ser salvas por causa desses milhões tirados da saúde, da educação, da infraestrutura, etc. Além disso, há a questão do ego. Lula se apaixonou pelo poder. Começou como um líder, genuinamente preocupado com os pobres. Mas aos poucos, o poder o seduziu. Ele começou a gostar dos palácios, das viagens internacionais, do status de estadista global, dos aplausos, da adulação. E quando você começa a governar mais para alimentar seu ego do que para servir ao povo, você está criando karma. Genuinamente preocupado com os pobres. O pobre que ele se preocupava genuinamente era com ele. E ele sair da pobreza. Está criando karma negativo. Lula também promoveu divisão. Não tão agressivamente quanto Bolsonaro, mas promoveu divisão também. Não tão agressivo quanto o Bolsonaro. Bolsonaro sim promoveu uma divisão gravíssima. O Lula não. Promoveu a divisãozinha aqui, a divisãozinha ali, né? Criou narrativas de nós contra eles, ricos contra pobres, PT contra o resto, elite contra povo. Essa divisão gerou ódio, gerou violência, gerou um país rachado que não consegue mais dialogar. E cada ato de divisão, cada discurso que inflamou o ódio, cria karma negativo. Há também a questão das alianças políticas duvidosas. Lula se aliou com ditadores internacionais, defendeu regimes autoritários, fechou os olhos para violações de direitos humanos em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, por solidariedade ideológica, e isso tem consequências kármicas. Porque quando você defende ditadores, você se torna parcialmente responsável pelo sofrimento que eles causam. Finalmente, Aqui talvez a parte mais honesta do vídeo, quando ele diz que o Lula se aliou a ditadores. Essa talvez a única parte honesta então que os espíritos revelaram para ele. Mentira. Lula mentiu várias vezes ao longo da sua carreira. Sobre o triplex, sobre o sítio, sobre a corrupção no governo, sobre sua participação em esquemas. Ele se apresenta como vítima de perseguição política, mas os espíritos revelam que ele não é tão inocente quanto afirma. Não é tão culpado quanto os inimigos pintam. Mas também... Veja bem, os espíritos revelam que ele não é tão inocente, mas ele também não é tão culpado como querem pintar. Parem com isso, os espíritos estão revelando que ele não é tão culpado assim, que ele não é tão corrupto. Não é tão inocente quanto seus defensores acreditam. Então, Lula está numa posição espiritual complexa. Ele tem um karma positivo enorme por tudo que fez pelos pobres. Mas também tem um karma negativo pesado pela corrupção que permitiu, pelas mentiras que contou, pela divisão que promoveu. Quando Lula desencarnar, ele não vai para Quiron. Notem que mais uma vez ele diz, ele tem um karma, ele tem que pagar, mas ele tem um crédito enorme, né? Pelo que ele fez pelos pobres. Mais uma vez ele enfatiza que o Lula governou para os pobres. Não imediatamente. Suas ações positivas são grandes demais. Mas ele vai para regiões intermediárias de expiação, onde terá que enfrentar as consequências da corrupção que permitiu. Vai ter que sentir cada família que sofreu, porque dinheiro que deveria ir para a saúde foi desviado. Vai ter que experimentar a dor causada pela divisão que ele ajudou a criar. Mas diferente de Bolsonaro, Lula tem mais chances de redenção. Porque no fundo, apesar de todos os seus defeitos... Tem mais chance de redenção, viu? Lula, bem melhor, né? Ele realmente se importa com os pobres. Isso não é fingimento. É genuíno. E essa chama de compaixão pode salvar. Ele genuinamente se importa com os pobres. Por favor, né? Essa chama no seu coração na luta contra a pobreza. Que beleza, né? Como é bonzinho o nosso Lula. Tão bonzinho que ele se importa com os pobres que ele se hospedou agora num hotel onde a diária era R$5.000. Ele também pegou um iate, né? Ele passa o tempo inteiro viajando e não governa. Como ele se preocupa com os pobres, né? Além disso, quer ver com quem ele não se preocupa? Com o trabalhador. Porque ele está dando, realmente se preocupa com os pobres, é verdade. Eu que estou rateando aqui. Ele realmente colocou 95 milhões de pessoas dependentes do governo. Tem 78 milhões de brasileiros endividados. E sabe quem está pagando essa conta? Os trabalhadores. Para cada uma pessoa que trabalha no Brasil tem uma encostada dependendo do governo. Mas o governo não está pagando, quem está pagando é o trabalhador. Que fique bem claro isso. Ele pode se preocupar sim com os pobres. Aqueles que vão lhe dar voto depois em troca de bolsa de vale gás, de pagar energia. Esse ele está preocupado. Agora com o trabalhador, esse ele não está preocupado mesmo. Agora chegamos à figura mais controversa de todas neste momento. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal. Eu vou passar para frente aqui essa parte do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes até que ele foi até um pouco mais imparcial, porque o Alexandre de Moraes ele é odiado pela direita, mas também não é amado pela esquerda. Então até que ele foi mais
mais imparcial, tá? Vou botar mais para frente para finalizar. Veja novamente que ele vai atacar novamente o Bolsonaro. Isso, sai todo final de semana. Financie um carro que você não precisa. Troque de celular todo ano. Mas escolheram fazer vingança. Agora, vamos ao cerne da questão. O que os espíritos superiores disseram especificamente sobre esses 3 homens? Sobre Bolsonaro. Os espíritos disseram: ele veio com uma missão de o Brasil em torno de valores tradicionais e combate à corrupção. Mas seu ego, seu orgulho e sua teimosia transformaram essa missão em divisão e caos. Ele poderia ter sido um grande líder. Escolheu ser um líder medíocre e perigoso. Sobre Lula, de novo ele fala qual era a missão de vida do Bolsonaro: defender valores tradicionais e ser contra a corrupção. Ou seja, justiça social nunca teve na cabeça do Bolsonaro. Ele nunca teve um coração bom, só essas coisinhas aí. Além disso, ele vai dizer que o Bolsonaro foi um líder medíocre e perigoso. Agora note que ele vai falar do Lula. Espíritos disseram: ele veio com uma missão de reduzir a desigualdade e dar voz aos mais pobres. Cumpriu parcialmente essa missão, mas se deixou corromper pelo do Lula já é reduzir a desigualdade e dar voz aos pobres. Muito melhor, né? Sempre muito melhor. Poder e pela ganância de permanecer relevante. Poderia ter sido um exemplo de humildade. Escolheu ser um exemplo de político que não sabe sair de cena. Sobre Moraes. Podia ser um exemplo de humildade, mas um exemplo de um líder que não sabe sair de cena. Enquanto que o Bolsonaro, um líder medíocre e perigoso. O Lula poderia ser um exemplo de humildade, mas é alguém que não sabe sair de cena. Que grande diferença de um para o outro, né? Os espíritos disseram: ele veio com uma missão de proteger as instituições democráticas, mas confundiu proteção com controle. Confundiu justiça com vingança. Confundiu servir a lei com ser a lei. Ele está se tornando aquilo que jurou destruir. Os 3 compartilham algo em comum. Todos tinham missões importantes. Todos tinham potencial para fazer um bem imenso ao Brasil. Mas todos, de formas diferentes, se perderam no caminho. Se deixaram seduzir pelo poder. Colocaram o ego acima do bem comum. Os espíritos também revelaram algo importante sobre o destino kármico de cada um. Bolsonaro tem o karma mais pesado dos 3 por causa das mortes evitáveis na pandemia. Aqui vem, ó, viu? Deixou claro que é que tem o karma mais pesado. Bolsonaro por causa das mortes, né? De novo? Jogou de novo. O Lula não tem morte nas costas por causa do dinheiro desviado da saúde, né? Não tem, né? Essa é uma dívida gigantesca que vai levar muitas encarnações para ser paga. Lula tem um karma misto, muito positivo por um lado, pesado por outro. Seu futuro espiritual depende do que ele fizer nos próximos anos. Se ele usar sua influência para unir ou para dividir, ainda mais. Moraes está no caminho mais perigoso dos 3 neste momento, porque ele está abusando do poder agora, ativamente, diariamente. E quanto mais ele continua, mais pesado fica seu karma. Os espíritos alertaram especificamente sobre Moraes. Se ele não parar, se ele não reconhecer seus excessos, ele vai se juntar a outros juízes autoritários que já estão em Quiron, juízes que acharam que estavam acima da lei, que usaram suas togas para oprimir, que se tornaram tiranos de toga. Mas há um grupo que não pode ser esquecido nesta análise. As vítimas, os 681 mil brasileiros que morreram de Covid, eles são os esquecidos desta história política. Todo mundo fala de Bolsonaro, de Lula, de Moraes, de eleições, de Supremo, de golpe. Mas quase ninguém fala mais dos mortos, das famílias destroçadas, das crianças que ficaram órfãs, dos pais que perderam filhos, dos filhos que perderam pais. Cada um desses 681 mil era um espírito imortal em jornada evolutiva. Cada um tinha uma história, uma família. E aí, no final do vídeo, aí ele fala novamente das 681 mil mortes de novo, para deixar claro no coração de quem está olhando o vídeo que é destinado a uma pessoa que tem o pior karma, aquele que era o mais perigoso, que mais dividiu a população e que mais ceifou vidas. Novamente ele esquece do karma pessoal de cada pessoa, já que ele está falando em karma, ele esquece do karma individual. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo e eu espero ter deixado claro para vocês aqui toda a manipulação que aconteceu durante esse roteiro aí, deixando claro que isso não é revelação, não é mediunidade, é apenas ideologia política travestida de religião. E isso é muito perigoso quando opinião política sai da boca de espírito. Isso não se torna só manipulação política, se torna manipulação espiritual.
porque às vezes as pessoas que olham um vídeo desse acreditam como verdade e não conseguem perceber as nuances dessa narrativa. Espero poder ter ajudado aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.